ver, ou pela negociação direta, ou pela conciliação, ou pedir para o juiz uma audiência de conciliação, ou pedir para o juiz para que mande para o Sejusc, enfim, para uma tentativa de mediação, dependendo do caso. Então, eu acho que os advogados poderiam colaborar realmente bastante nesse momento, e seria uma estratégia inteligente para os seus clientes. Perceber que, sejam os processos novos, como os que já estão lá, a perspectiva da sua duração ser maior do que o previsto é grande. Então, certamente, seria uma estratégia inteligente. Posso falar uma coisa depois, claro, Maria Flávia. Jéssica? Uma parte. Pode falar e agora. O interessante é o seguinte, na época que eu advoguei, né, os anos que eu advoguei, eu advogava no Piero Carneiro. E o interessante é o seguinte, ele é muito bom negociador, né? É um dos predicados dele, das qualidades que ele tem. E ele valoriza muito isso, né? Um bom acordo. Uhum. E eu acho que também vai um pouco também da personalidade dele, né? Ele é uma pessoa agregadora. Sim. Então, é interessante, porque o advogado que é bom negociador, ele é procurado por isso. Entende? Então, assim, as pessoas sabem o seguinte, algo mais daquele advogado. Ele é bom de briga, mas ele briga quando vale a pena. Então, assim, o meu depoimento é de que o próprio cliente e os próprios colegas, né, a comunidade da advocacia em geral, sabe detectar isso e sabe valorizar e sabe fazer uso disso, né? Então, eu acho que é um diferencial. E eu acho, Flávia, só acrescentando, que a médio prazo é isso. Resolve rápido, com custo equilibrado e de forma efetiva. Não vai ser o advogado que ajuiza uma ação e deixa 10 anos na primeira vara civil de vitória. Então, eu acredito... Não pode terminar, desculpa. Não, então eu acho que com certeza a gente tem passado, a nossa evolução legislativa está levando ainda a uma evolução comportamental e depois isso vai virar uma evolução de mercado. Essa é a minha expectativa. E eu acho ela muito verdadeira, Trícia, até porque dentro disso que tu e a Flávia agora estavam discutindo, a gente sabe também que tem colegas que, por exemplo, são bons negociadores, mas os instrumentos de negociação, eles às vezes são um pouco caros e cruéis. Então, a gente vê, por exemplo, ações sendo ajuizadas para, digamos assim, ajudar numa negociação que já está sendo proposta no sentido de ameaçar. E nessa ideia de pandemia, assim, pelo que eu vejo na minha prática, é que tem colegas que não estão podendo usar isso, inclusive porque o cliente hoje não tem caixa para pagar custas, né? Para entrar com uma ação que vai discutir meio milhão, milhões, né? Com umas custas iniciais, principalmente quando a gente está falando de litígio entre civis, que a gente vai ficar na justiça estadual e que as custas, né, vão ser mais altas do que na justiça federal. Então, a gente tem, digamos assim, essa pandemia também provocando nos bons negociadores o uso de instrumentos mais eficientes do que o Poder Judiciário, né? Se bem que às vezes entrar com uma ação ali que causa um medo ajuda, mas enfim, que é bem menos custoso, né? E que a gente está, na verdade, se reinventando na advocacia como profissional. E até dentro da visão assim, dos advogados, a gente estava conversando antes também, eu e a Flávia, a gente fica um pouco de curiosidade, né? Como juíza, tu tem um gabinete para gerir, como é que está a questão da produtividade? Porque na minha experiência, eu vi que no início ali, final de março, início de abril, as coisas estavam meio paradas, meus processos eletrônicos não estavam andando, e daí de uma hora para outra veio sentença, daí tu faz embargos num dia, no outro dia eles são julgados, ou no outro dia a outra parte já responde, no dia seguinte é julgado, daí tu já tem que fazer uma apelação, as coisas parecem estar andando agora. Nós temos duas realidades no Brasil. 80% dos processos no Brasil já estão digitalizados, 20% não. Espírito Santo faz parte desse 20%. Ele não está digitalizado, eu acho que aqui apenas 10% só de digitalização. E o que aconteceu? Realmente, no início, a produtividade, tá todo mundo sem saber se era para produzir ou se não era para produzir.
De repente, todo mundo falou, bom, já que vai ficar em casa, vamos todo mundo produzir. E virou quase uma competição, isso eu vou ser muito sincera, assim, no Poder Judiciário, virou quase uma competição, porque saiu uma lista no início, porque no início também nós fomos muito cobrados pela sociedade, sabe? Porque falar, vocês estão trabalhando, vocês não estão ganhando, não estão trabalhando, estão em casa, blá, blá, blá. Então, nós tivemos também uma grande pressão da sociedade em relação a isso. A gente estava trabalhando, mas realmente no início a gente não sentiu necessidade de um ritmo tão acelerado, porque a nossa perspectiva de voltar era rápida. Quando a gente viu que não ia ser rápida, ficou todo mundo falou, bom, então vamos fazer tudo. E as unidades que têm processo eletrônico, elas estão produzindo demais. Elas estão realmente batendo recordes e recordes de produtividade. Aí aqui no Espírito Santo, no meu caso, por exemplo, que é físico, o que está acontecendo? A gente está conseguindo dar uma prestação jurisdicional rápida para aqueles casos de e-mail, de tutela de urgência. Então, assim, a pessoa entra na tutela de urgência num dia, no outro dia a gente já tem decisão. Então, isso tem sido mais rápido do que o normal, né? Porque antes demorava, às vezes, aí 15 dias, um mês para ter uma decisão, agora está tendo em um dia. Mas a gente, com o processo físico, a gente não está conseguindo ter quantidade, porque a gente depende de ter acesso ao processo, de pegar, de manusear. E aí, hoje, como eu falei, como o processo físico é fonte de contaminação também, a gente, por exemplo, quando eu pego, eu levo 2 dias para entregar no cartório, para o cartório, para ter pelo menos um tempo para o vírus sair, para o pessoal do cartório não pegar, e vice-versa. Quando eles fazem alguma coisa para eu assinar, eles deixam lá, eu demoro uns 3 dias e depois eu pego e assino. Até isso a gente está tendo que ter estratégia, sabe? Mas os números demonstram, tanto dos tribunais, tanto do primeiro grau como tribunais superiores e, enfim, de segundo grau tribunais superiores, que a produtividade cresceu demais. Entendi. E deixa eu te perguntar uma última coisa que chegou aqui no privado, que estava o pessoal curioso. Tu falaste de uma ferramenta do CNJ, né? Ela é feita com parceria com alguém? Sabe se tem alguma previsão? Com a FGV. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, o que ela está fazendo? Ela está efetivamente construindo. O CNJ chamou a FGV e falou, olha, deu as normativas, e eles estão com toda a equipe de TI construindo o fluxo para entregar ao Poder Judiciário essa ferramenta que vai poder ser agregada, em princípio, acho que é o PJE. Eu não sei se vai conseguir agregar todos os sistemas, que no Brasil a gente tem o PJE e tem outros sistemas, né? Não sei se vai conseguir integrar todos, mas assim, pelo menos no PJE, essa ferramenta vai ser disponibilizada. E é o que eu falo, ela é muito interessante porque ela prevê a possibilidade de negociação, e mesmo dos processos já judicializados. Então, quer dizer, se a pessoa já está com uma demanda, ela vai poder acessar essa ferramenta e tentar lá uma negociação com as partes, com a outra parte, no caso, né? E isso depois é devolvido para o processo para uma eventual homologação, se der certo. Então, está muito focada. Isso depois vai gerar um ato normativo do CNJ, né? Para colocando essa plataforma, enfim, em vigor no Poder Judiciário. E depois essa vai ser uma plataforma que vai ser do Poder Judiciário, vai ser do CNJ. Então, vai ser legal, assim, eu não posso falar muito, mas vai ser bem legal. Eu acho que vai ser uma plataforma útil. Certamente. Não, e pegando esse gancho até da parte cartorária, né? Primeiro eu queria te agradecer imensamente aqui em nome de todos que estão ouvindo. Mas de imediato acho que a gente pode seguir a conversa com a Flávia, porque essa parte aí do CNJ, a parte cartorária extrajudicial, pega bastante a experiência dela, né? Então, Flávia, como é que está essa questão na parte extrajudicial? Vamos lá. Mas, Tris, se você quiser falar, se tiver algum ponto que você queira falar no meio da minha fala, para agregar, para enriquecer, tá? Maria Angélica também. Na verdade, eu vou então dialogar com o que a Trícia falou, né? Porque a minha percepção, eu acho que o que nos une é o fato de sermos processualistas, né? Ou seja, de nós estarmos nas duas frentes de trabalho. Então, a gente está lá no front da guerra, né? Atendendo os usuários, colocando essa máquina
judiciária, lato sensu, sistema de justiça a rodar, mas, por outro lado, também a gente escolheu pensar e engrossar as fileiras também de quem quer que o sistema seja aprimorado, né? Então a gente tem a gente tenta juntar essas duas pontas aí, e eu acho que isso que nos une. Então eu acho importante a gente ter painéis como esse, que a gente junta magistratura, cartório extrajudicial, advocacia em torno de um projeto comum, que é o quê? Fazer o sistema de justiça dar certo. Isso que eu tento falar muito, tanto para os meus alunos desde graduação, quanto nos painéis que eu participo. E isso eu acho que falta muito, essa consciência de que a gente fala muito, quando a gente começou a falar em cooperação no CPC de 2015, a gente começou a falar em Arbeitsgemeinschaft, a gente começou a falar de alemão e a gente começou a falar em grupo de trabalho. Isso fica muito bonito, né, na teoria, mas a gente percebe na fala de muitos colegas nossos que eles escorregam, eles derrapam quando são chamados a colocar isso em prática, né? Então, até a página 2 funciona. Então, eu acho que o que eu acho que tem de mérito aqui, de nós que estamos conversando essa noite, é que a gente realmente, genuinamente, a gente caiu a ficha para isso e a gente quer que dê certo. Eu acho que essa é a joia da coroa. Eu acho que é a grande virada que a gente precisa dar, é a chave que a gente precisa virar. E eu acho que esse quebra-cabeça da gente juntar o judicial com o extrajudicial, o outro lado da ponte que eu posso falar é o seguinte: eu acho, em primeiro lugar, que a gente vive hoje um momento histórico em que nós tivemos uma evolução de 30, 35 anos para cá, em que hoje nós, delegatários de serventia extrajudicial, a gente tem muito mais a concluir. Então, da mesma forma que da Constituição de 88 para cá, e com razão, a Constituição de 88 abriu as portas do judiciário mesmo, né? Mas aí, como efeito colateral, a gente teve esse boom, essa sobrecarga, né? Que os relatórios dos números deixam evidente para todos nós. Por outro lado, acabou sendo gestado, né, nesse meio tempo também, algo positivo, que foi o quê? Nós criarmos uma estrutura, nós talvez credenciarmos, trazermos uma envergadura para os cartórios extrajudiciais que propicia que nós consigamos contribuir de forma mais profícua e mais ampla. Essa é a minha percepção. Então, eu vejo que de lá para cá, da Constituição de 88 para cá, o que nós tivemos foi a Constituição de 88, no 236, previu concurso público de provas e títulos, então rompeu com a tradição, né, de sucessão, né, de pai para filho. Então, agora é por mérito. E isso fez com que nós tivéssemos uma categoria, lógico que, como a gente estava falando, né? Há pessoas e pessoas, e aí não é pelo fato de ser delegatário ou não, né? São pessoas. Mas eu vejo um compromisso muito grande com a qualidade, com a eficiência, com o aprimoramento da maior parte dos meus colegas. Então, eu vejo um ambiente novo. E isso fez com que, paulatinamente, nós fôssemos intimados pelo legislador a participar de forma mais veemente. Que nós, assim como a advocacia, né, nós também assumíssemos a nossa parcela de protagonismo, né, dentro desse contexto de redução da sobrecarga do judiciário. Então, assim, é o que eu costumo falar. Se é para desonerar o judiciário de modo que ele consiga cumprir a contento, com efetividade, agora a gente redimiu a palavra eficiência, né? Então, agora com eficiência, então é lógico que nós precisamos reduzir o contingente, porque do jeito que está, é um trabalho desumano, um contingente desumano, né? Então, mas se você desonera alguém tem que ser onerado. E esse ônus, eu tenho que reconhecer, passou para a advocacia também, passou para mediadores, conciliadores e passou para nós também, delegatários de serventia extrajudicial. E o que eu vejo também foi o seguinte, nós temos um sem número de exemplos, só de processos que eram judiciais, que foram desjudicializados, a gente tem mais de a gente tem, assim, dezenas. Se você fizer uma conta por alto, você acha por alto 20. E o que eu vejo é que a comunidade jurídica como um todo não sabe disso.
Então, na verdade, o legislador ele pavimenta o caminho, mas se nós não conhecermos que temos novos caminhos, que temos novas portas para abrir, elas não serão abertas. O canal, a ponte entre a sociedade, o jurisdicionado e o sistema de justiça para mostrar os caminhos são os operadores do direito, são os profissionais. Né? A advocacia em primeiro lugar, mas todos nós. Então, é preciso, antes de mais nada, que nós conheçamos. E conhecendo, nós, então, consigamos nos valer desses novos mecanismos, desses procedimentos que foram desjudicializados, e com isso falar em primeira pessoa para o nosso cliente, para o nosso usuário, se vale a pena ou não, como vale a pena, em que circunstâncias vale a pena. Mas eu acho que nós precisamos desbravar isso. Né? E nessa quarentena eu percebo, por conta disso, uma fala muito uníssono dos nossos colegas nesse medo, né? Nessa fala alarmista do tipo, como será o amanhã, como vai ser a realidade ser, como vai ser o novo normal, vai ter um boom de ações no judiciário. Então eu vejo uma avidez dos nossos colegas por finalmente conhecer o extrajudicial e quais são as ferramentas, afinal de contas, que o legislador foi municiando e foi disponibilizando. Então, a gente tem a boa e velha 11441, inventário, partilha, separação e divórcio, que caiu no gosto da sociedade, e eu acho que foi o que fez com que o cartório extrajudicial, nessa nova fase de desjudicialização, fosse colocado na vitrine, mas também a mídia teve um papel muito importante, porque isso foi noticiado nos telejornais, e isso era 2007, né? Parece que foi ontem, para nós, pelo menos, para mim, pelo menos, mas era uma época que a gente via mais telejornal, né? Não tinha tanta fake news, não tinha tanta coisa, o pessoal via mais telejornal. E de lá para cá, nós tivemos uma sucessão sem número de procedimentos que foram desjudicializados. Então, retificação de registro, precisava pedir a bênção para o juiz sempre. Agora, em casos mais simples, não precisa. Multiparentalidade. Ação de prenome e gênero em decorrência de transexualidade. Nós temos, o que mais? Aí, os do CPC são mais conhecidos, né? Uso capião extrajudicial, nós temos previsão de divisão e demarcação de terras, enfim, tanto procedimento que dispensa você ir ao judiciário, que eu acho que já seria de grande valia se nós, pelo menos, tivéssemos a curiosidade de conhecê-los. Né? Então, eu acho que fica, antes de mais nada, para quem está nos ouvindo, esse convite. Esse convite, conheça o que foi desjudicializado, porque é muita coisa. Se nós aproveitarmos os procedimentos que migraram do judiciário para os cartórios extrajudiciais, e se nós utilizarmos eles, nossa, eu tenho certeza que a gente consegue desonerar de forma significativa o Poder Judiciário. Né? Então, acho que fica esse primeiro convite. Então, a tônica é a facultatividade. Né? Ou seja, a porta do judiciário não fecha, mas a gente abre a do extrajudicial. Só que a gente precisa acessar, né, essa possibilidade. Então, o legislador ele destrancou a porta, mas a gente precisa abrir, a gente precisa ir até lá, ver quais são essas funcionalidades e quais são as vantagens que ela oferece. Okay? Então, eu vejo isso, a gente está se reinventando. E tem mais um ponto que eu posso colocar em primeira pessoa, né, um testemunho que eu posso dar, que é o seguinte: nós do extrajudicial, nós seguimos um regime híbrido, em que nós exercemos em caráter privado, prestamos em caráter privado um serviço que é público. Né? Então, nós contribuímos o quê? Para o sistema de justiça. Né? Então, que nosso serviço é cidadania. Né? Grosso modo, esse é o nosso serviço. E o que acontece? Mas a gestão e a forma de prestação é privada. Qual a vantagem disso? A vantagem é que nós ganhamos em agilidade. Nós ficamos atualmente na dependência do CNJ nos autorizar, porque a gente está vinculado a uma legalidade estrita. Mas nós temos independência, pelo menos é o que a lei nos confere, nós temos independência na gestão e na prestação desse serviço. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí acabou que, em boa hora, o CNJ finalmente está nos autorizando a trabalhar de diferentes formas e empregar a tecnologia com mais vigor. Então, ela era até num passado muito recente, até a virada do ano passado, digamos assim, ela era muito mais conservadora. E agora,
né, pelo imperativo da realidade dos fatos, da contingência atual, das circunstâncias, ela vem autorizando que nós nos informatizemos cada vez mais, que nós lavremos escrituras, né, pratiquemos atos notariais, atos mesmo, né, de forma eletrônica, que nós até mesmo, último front, casamento drive-thru. A gente tem registro de nascimento de óbito, principalmente de óbito, por conta dessa questão de potencial contaminação, né, com tráfego de papel, de DNV, de declaração de óbito. Então, também por e-mail, partindo dos hospitais. Então, a gente tem toda uma sinalização do CNJ nos permitindo, hoje mesmo, apostilamento eletrônico de documentos da Convenção de Haia, porque, na verdade, dentro de casa ou fora de casa, as pessoas precisam estabelecer relações e tocar a vida para frente. Então, uma preocupação que eu tenho e que eu acho que o extrajudicial tem a contribuir nós queremos melhorar, nós queremos contribuir, esse é o nosso trabalho, e eu acho que a gente tem a oferecer uma agilidade maior que o poder público, pelo próprio regime a que ele está vinculado, ele não consegue oferecer, né? Então, assim, autorizou, a gente implementa. A gente não tem as amarras de ficar tendo de fazer licitação para tudo e toda aquela questão, né? Então, para mim, eu como delegatária, o custo-benefício é bom, então eu posso contratar, eu vou contratar essa empresa. E assim por diante. Então, isso dá uma agilidade para o extrajudicial. Posso fazer uma pergunta? Claro! Falando, né, dessas autorizações do CNJ, eu queria saber como é que está o desenvolvimento do provimento 67 de 2018, que autorizou os cartórios a fazerem conciliação e mediação. Heterogêneo. Hã? Está heterogêneo. A gente fica ao sabor do tribunal local. Então, nós temos estados em que o tribunal local regulamentou, porque, na verdade, há arestas, por exemplo, se vai ter cadastro, se não vai ter, né? Como vai ser o cadastro? Cadastro perante quem? Então, você, infelizmente, depende do tribunal local. E aí eu posso ter testemunho de que no Rio não regulamentou. Então, a gente quer trabalhar, a gente já se preparou, né? Tem cartórios que investiram altas somas para poder qualificar os seus escreventes, né? E aí é uma crítica minha, a parte de carga horária, prática precisa ser presencial. Então, a gente não tem prognóstico de formar novos mediadores quando a gente precisa deles para ontem. Então, quer dizer, há um prognóstico da mediação ser online, oficialmente, sendo que já há uma autorização legislativa para ser online, e nós, cartórios, certamente, nós aproveitaríamos isso, esse segmento, nesse momento, porque a gente não parou de trabalhar um único dia. Nem um dia não teve ninguém deixando de ter registro de óbito. A gente trabalha de segunda a segunda. Sábado, domingo, feriado, carnaval, ano novo, réveillon, não sei o que, tudo a gente trabalha. Né? E a gente não deixou de trabalhar nem um dia. E ninguém perguntou, a CNJ, ninguém perguntou se a gente são um grupo de risco, se a gente precisa de alguma ajuda. Então, a gente trabalhou full time normalmente. O máximo que a gente fez foi reduzir horário de atendimento por conta da queda do movimento, né? Do movimento eletivo. Mas, assim, então, assim, na verdade, o que eu posso dar testemunho do Rio de Janeiro é que a gente quer trabalhar, a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, porque o nosso usuário pede, entende? Então, o nosso usuário confia na gente, ele já conhece o caminho da roça para ir até lá, ele está acostumado, ele confia na gente. E ele confiaria na gente como mediador. E a gente poderia aproveitar isso, mas a gente não sabe a quem se cadastrar, né? Como vai ser esse pagamento, as taxas todas, né, que são devidas ao tribunal, como vai incidir, recolhe por guia, como. Então a gente não tem como trabalhar hoje aqui no Rio na mediação extrajudicial. Esse é o fato concreto. Politicamente, só para não sei se você sabe, mas só para ficar claro, o problema é que esse provimento, ele determina que seja um ato normativo conjunto entre a Corregedoria e o NUPEMEC, o tribunal, né? E é isso que às vezes dificulta, porque às vezes eles não se conversam dentro do próprio tribunal. Uhum. Sair esse ato às vezes fica um pouco complicado. É o que eu tenho percebido no Brasil, que esse tem sido a dificuldade da normatização pelos tribunais.
Então, basicamente é isso. Então, quer dizer, na verdade, essa regulamentação em cascata, em etapas, que é uma dessas amarras, né, que impede o extrajudicial de contribuir ainda mais. Mas se a gente for aproveitar o que a gente tem até hoje, a gente já tem muita coisa que a gente já colocou a serviço do jurisdicionado. E os prazos que são concedidos para nós sempre são muito exíguos. Por exemplo, do apostilamento, a gente tem até 3 de agosto para se cadastrar. Entende? Então, assim, o ritmo do extrajudicial é outro, sabe? A implantação, para nós, sempre é absorvida a tempo e a hora. Normalmente, os provimentos, quando depende de regulamentação local, entram em vigor na data da publicação. Então, assim, publicou hoje e amanhã a gente já tem que prestar outro serviço. Entende? Então, assim, Flávia, a gente tem essa capacidade de viração grande. deixa eu te perguntar uma coisa aqui também que a Hanna colocou no chat, já que são 18h53. Ela perguntou o seguinte: o que você tem achado do e-notarial? Como é que tá essa questão? O e-notarial, na verdade, ele precisa ainda, a gente depende dos nossos órgãos de classe para criarem toda a plataforma e essa plataforma ser autorizada pelo CNJ. Então, na verdade, o CNJ, o que ele fez foi, se vocês forem ler o provimento, acho que é o 100, tem uma série de exigências, muitas delas são de TI, né? E que, na verdade, precisam ser digeridas, né, pelo Conselho Notarial Brasileiro e ser colocado em prática. E aí, ser colocado em prática significa ter depois o aval de novo do CNJ para ser implementado. Então, esse vai e volta, implementação e depois obtenção desse aval, dessa chancela para o CNJ, que precisa de um tempinho, ok? Mas é rápido. Né? Certamente é mais rápido do lado de cá. Mas tem esse meio tempo aí de acomodação das coisas. Não, pode continuar. Deixa eu me ver, eu parei agora. E aí eu vejo o quê? A gente conseguiria contribuir, como eu falei, com esses procedimentos que foram desjudicializados, então, principalmente jurisdição voluntária. Na jurisdição contenciosa, a gente consegue auxiliar potencialmente, mediação e conciliação, e aí a gente teria plenas condições de oferecer online. Então, se nós estivéssemos autorizados, poderia recorrer a qualquer cartório, né? E aí, enfim, dependendo do tribunal, do cartório do Estado, né? Para que fosse feita a mediação online. E nós não temos problema nenhum com isso, porque, como eu falei, já estamos celebrando casamento online, já estamos registrando nascimento e óbito na pandemia, lógico, com toda a cautela e com todo um regramento, né? Mas recebendo documentação também digitalizada e assim por diante. E por fim, eu acho que a gente ainda tem a contribuir muito, mas eu acho que a gente precisa desbravar o que nós já temos para nós angariarmos o reconhecimento da própria sociedade e mais da própria comunidade jurídica, porque nessas palestras que eu tenho participado, eu percebo colegas nossos acabam revelando uma certa desconfiança nessa migração para o extrajudicial, entende? Então, quer dizer, se até processualistas, sem querer, deixam escapar essa desconfiança, que dirá quem não é processualista, né? E mais, que dirá, e aí eu digo mais, essa desconfiança é muito mais da comunidade jurídica do que do próprio jurisdicionado, porque o jurisdicionado, ele visualiza o sistema de justiça e ele tem a percepção de que a gente faz parte dessa engrenagem. Ele pescou isso. Pelo que eu atendo no balcão, eu percebo isso, porque ele mesmo, ele fala assim, eu só queria saber se para fazer isso é direto aqui, entendeu? Ele fala assim, não vou nem ocupar muito não, é só para saber se é direto aqui ou se eu tenho mesmo para a defensoria, porque na defensoria eu já perdi o horário e já não tem mais senha. Então, é só para saber, eu preciso ir lá mesmo? Tem certeza que eu preciso ir lá mesmo? Então, ele mesmo já procura, porque assim, se não precisa
eu dou graças a Deus, entendem? Então ele já percebeu isso da forma mais simples, né? Instintivamente. E essa desconfiança, às vezes, fica muito mais a cargo de quem tem aquelas tradições jurídicas muito arraigadas, de que o cartório é cara crachá, de que a gente está ali para carimbar, e, na verdade, isso mudou e mudou há muito tempo, né? Então, mudou a envergadura da nossa atividade e mudou, lógico, na mesma proporção, até numa proporção maior, a cobrança e o grau de cobrança dos órgãos de fiscalização em relação a isso. Então, eu acho que a comunidade jurídica, a advocacia, a magistratura, os processualistas podem ficar mais tranquilos sabendo que tem nas serventias extrajudiciais, no mais das vezes, profissionais qualificados, concursados, com equipes treinadas, que estão comprometidos com a eficiência, porque esse é o nosso trabalho, senão a gente perde lugar, digamos assim. A gente sabe que a nossa legitimidade está na prestação de bons serviços dia a dia. É isso que fez com que a gente avançasse e vai fazer com que a gente se mantenha ou avance mais ainda, com que a gente se credencie. Então, mas eu acho que a gente vê os cartórios extrajudiciais como polos também de prestação de serviços, de contribuição para o sistema de justiça e, a meu ver, também, por que não, de prestação da jurisdição, porque a gente contribui com a jurisdição voluntária no momento. Eu acho que a gente desfazer esses preconceitos vai fazer com que a gente consiga caminhar a passos largos. Então, essa é uma visão que eu tenho. E faz fazer também com que a gente possa, num futuro próximo, conseguir contribuir de forma até mais clara, mais veemente. Como, por exemplo, a gente tem o PL da desjudicialização da execução, e que mexe com muitos preconceitos, com muitos melindres, né, que nós temos, de tudo que a gente estudou, de nossas convicções. E no futuro também, talvez a gente absorver a arbitragem, sempre por escolha do jurisdicionado, por que não? Sempre que eu vejo com essa vantagem de que a gente tem um regime híbrido. Puxa, se eu confio num árbitro absolutamente desconhecido, né? Sabe, só porque é da confiança das partes e o judiciário é chamado a tanto quanto possível chancelar essa atuação, se nós temos mediadores e conciliadores extrajudiciais, que basta ser uma pessoa capaz e, enfim, sei lá eu como, né? Maior e capaz, que eu costumo usar, maior de idade vacinado, que dirá as serventias extrajudiciais que estão na vitrine e são fiscalizados para e passo pelo judiciário, pelo CNJ, pelo juiz corregedor local e assim por diante. Então, eu acho que a gente entrou no cenário, nem todos perceberam, a gente entrou no centro da cena, a gente está no centro da cena, a gente quer ajudar e eu acho que a gente precisa juntos construir pontes para a gente consiga ajudar cada vez mais, porque é o que tem, e é o que a gente está disposto a fazer, principalmente nesse momento. E eu acho que tudo que o extrajudicial conseguiu fazer tão rápido, em tão pouco tempo, sem solução de continuidade. Não estou fazendo propaganda, estou falando, e muitos do testemunho que eu estou dando nem é de atribuição minha, é de atribuição de outros cartórios, de outros colegas, mas eu vejo esse esforço de se reinventar com esse compromisso de aproveitar que prestamos o serviço em caráter privado para que a gente faça isso a tempo e a hora, em tempo real, né? Já que a gente não tem essas mesmas amarras que o poder público está vinculado. E eu acho que a gente tem, então, que aproveitar isso na medida do que é possível, do que é viável, que é muita coisa. Então, acho que essa é mais ou menos o meu panorama, o meu testemunho aqui de quem está do outro lado aqui desse sistema de justiça. E eu fico às ordens, tá? Pergunta. Flávia, queria primeiro te agradecer, né, e dizer também que como é diferente a gente ter essa percepção, né, do extrajudicial e de quantas ferramentas a gente tem, porque principalmente estando aqui 3 processualistas, né, uma juíza e uma advogada, que embora a Triciana seja uma pessoa que já trabalha com justiça multiportas, né, já tem isso na cultura. Eu sou uma pessoa um pouco mais da cultura do litígio, mas fato é que, geralmente, processualistas, eles estão acostumados a discutir, a trabalhar com as ferramentas do processo, né? E toda essa tua fala, ela é, assim, muito enriquecedora para a gente parar e pensar o seguinte: olha, não é porque nós somos processualistas e porque todos
que estão aqui nos ouvindo estudam processo, gostam de processo. Na verdade, nós somos resolvedores de problemas processualistas, né? E tem tanta forma da gente resolver, não que os outros advogados, outras pessoas que estudem outras matérias não sejam, mas a gente é aquela pessoa, na verdade, que é para usar o processo como última ratio. Né? Quando a gente não tem mais outras ferramentas, e hoje está muito claro na pandemia, né? Eu vou até aproveitar aqui o comentário do Renan, que ele havia colocado o seguinte, olha, pelo que ele estava olhando ali naquela ferramenta que a gente tem, né, que é o consumidor.gov.br, que é uma ferramenta mais ou menos nova, né, teve ali um crescimento de demandas, né, de reclamações, e a gente vê que as pessoas têm usado mais Procon, por exemplo, reclamações, né, na parte de consumidor também, além do consumidor.gov. E daí isso, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, tem mais coisas chegando aqui pelo chat, mas pelo horário vou dar uma sintetizada, mas em relação à tua experiência depois que começou a pandemia, como é que está a demanda cartorária? Mudou bastante, né? Na verdade, o que nós temos é um aumento, e eu vejo dos meus colegas de outras atribuições também, um aumento da procura de atos extrajudiciais que lidem, envolvam de alguma forma administração de patrimônio, que é um planejamento que o brasileiro não tem. Então, assim, muito testamento, doações em vida, usufrutos, enfim. Então, uma organização, um planejamento patrimonial que não é característico do brasileiro, né? E aí uma procura também, muitas vezes, por casamentos também, né? Então, assim, a demanda por casamento no geral, ela diminuiu. Mas quem quer casar tem pressa de casar. Né? E aí a gente aproveita que a habilitação de casamento foi desjudicializada também. Então, né? Então, com o Código Civil de 2016, aí depois teve uma reforma, foi só para MP e depois o próprio MP, nessa reestruturação que vem feito pelo CNMP, disse que não precisa mais se manifestar, então é só no cartório. Né? A gente costuma brincar que é quase casamento em Las Vegas, porque a gente publica o edital, espera os 15 dias, né? E de fato tem quem reclame, tá? De vez em quando aparece um, não, fale agora, eu quero esse próximo. Eu. Sério? Tem, já teve, tem sim. Então, assim, esses 15 dias não são para forma, mas em seguida a gente emite o certificado de habilitação, expede a certidão e a pessoa já pode casar. E realmente as pessoas estão ávidas por isso. Quem quer casar está com pressa. Então, quer drive-thru, quer videoconferência, sinal de fumaça, qualquer coisa, porque está com medo de pegar Covid, está com medo disso e daquilo. Então, é interessante isso, né? E você vê como que o cartório é realmente um veículo de obtenção de reconhecimento da cidadania. Né? Então, quando no meio do nada, você quer ir para o cartório porque você vê que tem atos urgentes necessários que você precisa fazer, né, para reorganizar a sua vida diante desse cenário. Então, eu vejo isso. E a gente tem também a situação de que o volume de óbitos, registro de óbitos, muito maior do que o de nascimento. Né? Então, um perfil de registros muito típico de cenário de guerra, né? Porque no Brasil a gente tem um número de nascimento sempre maior do que o de óbito. E isso virou. Você sabe que eu tenho conversado muito com os juízes, né? Paradoxalmente, eu tenho conversado muito com as juízes da vara de família e falou que o número de divórcio aumentou assim desesperadamente nas varas. Elas estão recebendo muito processo de divórcio. Diz que na China aumentou 43%. Na China. E o prognóstico é piorar, né? Porque a abertura piorou. Exato. Então, essa é uma demanda, assim, que eu falei, não, você vê que assim, a pessoa tem pressa para casar, mas também tem pressa para separar, porque eu não nem espera a pandemia passar. E aí eu vou dar mais um testemunho meu. Essa rapidez que nós tivemos, essa simplificação, desburocratização do divórcio, inclusive podendo ser extrajudicial em muitas circunstâncias, tem um efeito colateral de haver uma proliferação dos recasamentos. Então, assim, no passado, nos primeiros recasamentos que nós tivemos, né,
lá no cartório, a gente vinha e falava assim, não, mas eu preciso da certidão dos dois. Da certidão dos dois noivos. Não, mas então, já tá aí. Não, mas a gente já olhou de novo, só tem uma certidão. Não, mas pois é, porque é essa mesma. Nós somos o A e B que estão nessa certidão e com a averbação de divórcio, e a gente vai casar de novo. Então, assim, da 10ª vez, a gente parou de perguntar. A pessoa entregou uma certidão só, vamos ler direito, pega o documento, dá uma checada, porque pode ser recasamento. Então, assim, como a gente simplificou muito, as pessoas se divorciam de cabeça quente. Ainda mais na pandemia, né? Então, assim, na verdade, um bom e velho curador ao vínculo, que não tem mais, né? Ia dar uma boa ajuda. Um promotorzinho Flávia, perguntando, tem certeza? Quer um cafezinho, um chá de boldo, né? exato, vamos esperar um pouquinho. Não Mas, é? Flávia, eu tenho certeza que daqui a 9 meses você vai ter um boom de nascimentos, né? A gente já estava conversando, todo mundo está conversando sobre isso, né? Porque assim como nas varas de família e sucessão aumentou exponencialmente o número de divórcios, né, o pessoal tem comentado, né? Na quarentena o pessoal, né, fica um pouco ocioso e tal dentro de casa, então talvez a gente vai ter esse boom aí, né? De Vamos ver, a bebês gente marcou daqui outra a... live ano que vem. Daqui a 9 meses para a gente faz um ver balanço. Aí a gente faz isso, a gente faz um balanço do nosso do prognóstico. pós, Como ficou exato, depois, né? exato. Se o TJ do Espírito Santo informatizou, se está dando certo, né? Se já entrou em vigor a execução extrajudicial, né? E por aí vai. A gente faz esse balanço aí do novo normal. O notarial já foi feito, já foi. Se a gente finalmente está fazendo mediação no cartório, se está Exato. funcionando, se é online, né? Se deixaram a gente fazer mediação ou não deixaram, né? Eu acho que vai ser uma boa. Como tá como vai estar o notariado, né? A gente faz esse balanço. Acho que vai ser bom. Tomara que a gente faça esse balanço logo, né? Do que passou da pandemia, o que sobreviveu, como é que a gente tá, né? Quais são Mas os o boom de números. nascimento vai continuar sendo 9 meses, né? Que aí aí já é Deus que decide, né? Então vai continuar sendo 9 meses. Esse Exato. é mesmo, mas o resto podia ser mais rápido mesmo. É verdade. Eu queria aproveitar aqui, né, primeiro lugar agradecer aqui o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, na verdade, né, vendo e ouvindo, que participou aqui do chat ativamente, né, e até eu estava vendo aqui a Hannah, a Daiane e a Cristiane estavam falando ali muito da questão de como a gente desconhece, né, essas questões, esses procedimentos extrajudiciais, né, os Meu marido advogados... mesmo chegou, e meu marido era advogado de causa de Trícia, né? Também. De Trícia, meu marido Trícia julgou um processo de 30 anos, estava 30 anos lá. Trícia entrou na vara, resolveu, sei lá, em uma Mesmo. semana. Não, Trícia tem que ir para STF. Trícia tem que ir para STF. Meu marido, assim, só falta botar um quadro de Trícia na parede, né? Na sua promoção por merecimento, qualquer coisa, é só chamar ele. E aí, o que acontece? Mas ele falou, Flávio, tem que escrever livro sobre esses procedimentos especializados aí para tirar do ocaso aí, do buraco negro esses procedimentos. Para todo mundo poder saber e poder usar. Não, e é verdade, e a gente viu aqui, né, tava na fala de vocês, aqui o pessoal comentando no chat que falta uma cultura de negociação, uma cultura do advogado também se armar ferramentas, e eu acho que esse encontro que a gente está fazendo para trabalhar os aspectos, digamos assim, ruins e bons de judicializar e desjudicializar, causa toda essa nossa essa revisão, né, por nós, como coloco aqui ao lado dos colegas advogados, né, para a gente repensar a nossa forma de atuar e isso, na verdade, mostra a relevância desse evento, né? Claro que a gente fez aqui de uma forma descontraída, mas a gente trouxe elementos muito relevantes, né? Principalmente da visão, né, de cada uma de nós que tem, digamos assim, um background completamente diferente. Então, eu queria, na verdade, para a gente encerrar, passar a primeira palavra para a Trícia, para ela agradecer, despedir, depois para a Flávia, e daí a gente encerra. Trícia, tá no mudo, Trícia.
Bom, minhas últimas palavras são realmente de agradecimento. Eu fiquei super feliz com o convite da Flávia. Quero parabenizar a organização, a Juliana, que foi impecável na organização, né, desse evento. Dizer que eu estou à disposição de quem estava aqui com a gente, de quem ficou aqui com a gente, para, enfim, eventual esclarecimento. Pode entrar em contato, enfim, a UERJ tem meus contatos. E dizer que eu estou à disposição e só agradecer a Flavinha pela troca de ideias, a exposição foi sensacional, e agradecer a Maria Angélica por ter sido uma debatedora impecável. E é isso, boa noite a todos. Obrigada. Na verdade, eu acho que eu me despeço, então, e agradeço, Flávia, porque tu, como fez as Pode honras, ser. tu é a professora da casa, né? E eu deixo a palavra para ti. Queria agradecer imensamente, muito bem lembrado, né? Que aqui o CEPED também está representado pela Juliana, que fez tudo isso daqui acontecer, desde o evento no Simpla, toda a organização. Juliana, muito obrigada. CEPED, muito obrigada pelo convite. Faço esse agradecimento novamente em nome da professora Flávia. Teve essa excelente ideia. Eu estou sempre à disposição. Foi uma alegria aqui interagir com Tô gravando isso. colegas e amigas. Eu tô vendo, não? Eu tô dei aquele gravando ok, essa tua disposição. E obrigada pelo pessoal público aqui, outro nível, né, interagindo conosco. Muito obrigada a todos pela interação e pela atenção. Eu queria agradecer a professora Trícia, a professora Maria Angélica, mais uma vez, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que nós íamos ter essa conversa, né, franca e tão rica como foi. E eu acho que esse formato é muito interessante, ainda mais que nós estamos numa pós-graduação lato sensu. Então, acho que a ideia é essa, né, a gente trazer um panorama crítico, né, de modo a convidar os nossos alunos, os nossos ouvintes, a realmente repensarem o sistema de justiça, entrarem nessa perspectiva, nesse compromisso, né, com esse aprimoramento, da gente sair da nossa zona de conforto, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso que esse painel fez com que a gente se posicionasse de uma nova forma, né? Trouxesse uma nova ótica. Eu acho que esse que é o grande diferencial da conversa que a gente teve. Então, eu queria agradecer muito, renovar, então, publicamente o convite para que deem aula conosco, agradecer todos que vieram, estou vendo vários alunos, estava conosco também a Cura da AGU. Então, queria também registrar um agradecimento por ela ter vindo se juntar a nós, que é a professora aqui do CEPED. Agradecer a Juliana e pedir a Juliana depois para entrar em contato, ou de repente até no chat, para ver como vai ser a questão de emissão de certificado, né, para os alunos e para os ouvintes, que essa parte administrativa é com ela. Muito obrigada a vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Bom trabalho remoto para vocês. E o que precisarem de ajuda aqui do extrajudicial, eu estou às ordens, na quarentena ou fora dela. Uma boa noite.